Olá galera do sexto ano, professor Alexandre, tudo bem com todos? Hoje, finalizando o nosso primeiro ciclo, que é o nosso primeiro bimestre, né? Falarei para vocês sobre retas e ângulos, tá? Dentro da geometria, são aquelas ideias intuitivas, aquela que você vê um objeto e você para pensar se tem alguma coisa relacionada com uma reta, um ponto ou uma região plana. Por exemplo, se você observar um ponto lá no céu, uma estrela, ela vai caracterizar um ponto. Se você observar o varal da sua casa aí, ela caracteriza uma reta. E se você observar o próprio livro que vocês vão pegar para fazer os exercícios lá no final da nossa aula, ele caracteriza uma região plana, ok? Então, muito fácil, muito tranquilo. Basicamente é mais conceito. E no final da nossa aula, eu vou estar postando para vocês, vou estar colocando para vocês os exercícios que vocês terão que fazer e me apresentar, ok? Esse assunto, como ele é mais parte conceitual, eu não vou estar cobrando nessa avaliação do próximo dia 20 do 4, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês tirem suas dúvidas lá na nossa sala Google e não esquecem de postarem lá no nosso endereço eletrônico ou no meu WhatsApp, ok? Um abraço e vamos que vamos! Então, pessoal, nesse capítulo agora, como eu havia comentado com vocês, vocês vão conhecer os elementos primitivos da geometria, que é a reta, o plano e o ponto, né? Além disso, também vocês vão aprender a identificar, né, esses elementos primitivos. Vou falar também de semi-reta, ângulos e também como verificar as vistas laterais, ou lateral, frontal e superior de uma figura qualquer, tá? Então, assim, muito tranquilo essa parte. Isso a gente vê no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Então vejamos, pessoal, essa ideia, essa noção intuitiva de ponto, de reta e de plano, ela quer dizer quando você tem uma percepção imediata de alguma coisa. Quando você olha para o céu e verifica cada estrela, ela dá uma ideia de um ponto. Então eu coloco que ponto ele não possui dimensão. O exemplo que eu coloco para vocês aqui é um pingo de tinta em uma folha de papel. Então dá a ideia de um ponto. A nossa reta, ela por ser infinita, então ela não tem nem o início e nem tem fim. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o encontro de duas paredes. Quando a gente tem um encontro dessas duas paredes, dá um segmento de reta, né? Dá a ideia de uma reta, e o ponto de encontro que vamos estudar lá na frente chama-se vértice, mas esse vértice eu não vou comentar com vocês agora, tá? Então a reta ela é imaginada sem nenhum tipo de espessura, tá? Então ela não tem nem começo e nem fim, ok? Já a minha região plano, ela é imaginado sem fronteiras, ou seja, ilimitado em todas as direções, tá? Ela é infinito, né? Ela é infinito, a região plana é infinito. Eu coloco para vocês aqui uma região do tampo de uma mesa, como por exemplo, eu falei anteriormente a ideia de um livro, uma região retangular. A ideia de um campo de futebol também é uma região plana. Dentro desse assunto retas e ângulos, galera, eu tenho a parte de reta, que eu vou falar agora sobre o segmento de reta e a semi-reta. Então, o segmento de reta é quando eu falei anteriormente que você tem um encontro de duas paredes. Então, o segmento de reta é quando você parte de um princípio, né?
Por exemplo, se vocês estão observando aqui, eu tenho aqui, digamos que você sai do ponto A e vai até o meu ponto B, ou seja, parte da reta delimitada por 2 pontos. Então, essa parte delimitada aqui é chamada de segmento de reta. Então, se eu falei anteriormente que um exemplo de reta é o encontro de 2 paredes, então ele tem 2 segmentos de reta. Já a parte da semi-reta é a parte de uma reta. Olha que interessante, observando aqui, você sai do ponto A e vai até o ponto B. Então, esse espaço aqui é um segmento de reta. Do ponto B para o ponto C também é outro segmento de reta. Então, a minha semi-reta seria esse intervalo aqui, entre A e B e C. Então, ela é a parte de uma reta. Ela tem origem, eu saio do ponto A, e ela é infinita, em um só sentido. Tá vendo a setinha aqui? Significa que eu posso ir aqui, ó, infinitamente. Por isso que ela é chamada de semi-reta, beleza? Muito fácil, né, gente? Muito prático essa parte conceitual sobre retas e ângulos, segmento de reta, semi-reta, plano e ponto. Então, já nessa parte aqui, pessoal, eu já falo os tipos de retas que vocês vão aprender agora. Talvez vocês tenham visto isso, mas vamos lá. Se não viu, vão ver agora, e se viram, vamos revisar. Eu tenho 3 tipos de retas. A primeira, retas paralelas. Tá aqui as duas. Observem que essas retas paralelas, elas nunca vão se tocar, ou seja, elas nunca vão se cruzar. Diferente das retas concorrentes, elas já se cruzam, então ela já tem aqui, ó, este ponto em comum. Isso aqui é o ponto que elas estão concorrendo, tá ok? E já as minhas retas perpendiculares, essa parte aqui é legal porque retas perpendiculares, elas vão formar os 4 ângulos de mesma abertura. Então, é como se fosse um ângulo de 90 graus aqui, em cada segmento desse nosso amigo aqui, ó. Em cada quadrante, tá vendo? Esse aqui é o ângulo reto, ó, ângulo reto de 90 graus. Por que 90 graus, professor? Se você somar 90 graus em 4 partes, vai dar 360 graus, ou seja, uma volta inteira em uma região perpendicular é que vai representar 360 graus. Se você der 1/4 de uma volta, corresponde a 90. Se você der meia volta, você terá 180 graus, tá? Então, quando a gente fala que é perpendicular, significa que o lado do ângulo corresponde a 90 graus, ok? Muito bacana e fácil, né, gente? Vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, continuando falando sobre retas e ângulos, nessa parte aqui eu vou falar de ângulo, tá? Ângulo, ele é uma figura delimitada por 2 retas, tá aqui, ó, a primeira e a segunda reta, e partem do mesmo ponto. Tá vendo o meu pontinho aqui, ó? Ele é meu ponto 0. Então, eu falei anteriormente sobre retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Tem a ver com esses 3 tipos de ângulo aqui, que são os primeiros que vocês vão aprender. O ângulo reto representa 90 graus, ele já está dizendo reto, né? O agudo é esse fechadozinho aí que está em cima com uma demonstração, ele é menor que 90 graus, e o mais aberto é o ângulo obtuso, que ele é maior que 90 graus. Na próxima demonstração, eu vou passar aqui no quadro para vocês como representar o reto, agudo e obtuso. Então, galera, veja bem,
Eu expliquei para vocês anteriormente as noções da geometria, né? As noções intuitivas, que é a ideia de um ponto, plano e reta. Então, rapidamente, eu vou fazer aqui, eu vou esboçar para vocês o que nós falamos, tá? Sobre essas três ideias intuitivas. O ponto, como eu falei para vocês, a ideia do próprio ponto, né? Como a gente pinga lá uma gota de tinta no papel, ou quando você olha lá para o céu, você tem a ideia de um pontozinho, tá? Representado por essa imagem aqui mesmo. A nossa segunda ideia intuitiva dentro da geometria, eu falei de uma região plana. E dei a ideia para vocês e falei da região plana como fosse um tampo de uma mesa, o livro, um caderno. Então, uma região plana é uma região infinita, ilimitada. E falei para vocês também da questão da reta, né? Da reta eu falei, se você olhar para o seu quintal aí na sua casa, você vai verificar que sua mãe ou seu pai colocou um varal de estender roupa. Então esse varal dá a ideia de uma reta. Outra coisa também, aquele instrumento chamado berimbau, né? Berimbau, ele tem uma corda, ele tem um arame, então ele também dá a ideia de uma reta. E dentro de reta, eu falei para vocês, nós temos três tipos de retas. A primeira é aquela reta paralela, elas são paralelas, elas nunca vão se cruzar, tá? A segunda é a reta concorrente. Por que concorrente, professor? Porque ela concorre a um ponto em comum, que é esse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo? Então ela está concorrendo, ela está tangenciando. E a terceira é a nossa reta perpendicular. Vou colocar aqui, ó. É uma reta perpendicular. Eu expliquei para vocês que uma reta perpendicular, ela representa um ângulo reto de 90 graus. Então, se vocês pararem para pensar, se esse lado vale 90, esse lado também vale 90. Esse 90 e esse 90. Então, ambos são ângulos perpendiculares, tá? Retas perpendiculares, ângulo de 90 graus. Falei para vocês também, se vocês derem uma volta nessa região aqui, essa região é chamada de plano cartesiano. Lá na frente a gente vai voltar a falar sobre isso aqui muitas vezes. Se você der uma volta completa nesse plano cartesiano, você está dando uma volta de 90 graus. Se você der meia volta, corresponde à metade. 90 mais 90 vai corresponder a 180 graus, tá? Então, cada parte dessa aqui é um ângulo reto. Eu falei também ainda agora para vocês a respeito de um ângulo, tá? O ângulo, nós temos três tipos de ângulo. O primeiro é o ângulo reto, que a gente ensina para vocês assim, vocês aprendem assim, ó, reto, 90 graus, agudo, menor que 90, tá vendo? Menor que 90, e obtuso é maior do que 90. Então, coloquem na cabeça de vocês assim, ó, aprendem o macete agora, reto, agudo, obtuso, e o próximo vai ser esse daqui, ó, o ângulo raso. O ângulo raso corresponde à metade de uma volta, ou seja, 180 graus, tá? Então vamos lá, todo mundo aí? Reto, agudo, obtuso e o raso, que isso eu vou voltar a falar para vocês. Então nunca mais vocês vão esquecer, tá? Reto, agudo, obtuso e raso. Reto, 90, agudo, menor que 90, obtuso, maior do que 90 e o ângulo raso que corresponde a 180 graus, tá? Então, essas ideias intuitivas de reta, plano e ponto é o princípio da geometria.
Outra coisa também que eu queria deixar aqui para vocês, essa questão das vistas. Professor, o que seria isso? Quando você vê uma imagem aqui frontal, ela é totalmente uma imagem, quando você olha de cima para baixo, ela é totalmente diferente dessa daqui. Se for uma região retangular, você consegue ver duas imagens diferentes, a imagem superior, a imagem lateral, a imagem frontal, isso você consegue ver de formas diferentes. Então, quando eu for cobrar posteriormente, lá na frente, uma avaliação, eu só vou pedir para vocês identificarem se representa a imagem frontal, uma imagem superior ou uma imagem horizontal, tá? Mas é muito fácil essa parte aqui de retas e ângulos, ok? Espero que vocês tenham aprendido. É mais parte conceitual. Eu vou estar passando para vocês agora uma atividade a ser feita do nosso livro positivo e vocês vão me entregar uma data que eu vou agendar para vocês. Lembrando que dia 20/4 já estará disponível para vocês, a partir de 7h30, 8 horas, mais tardar, a avaliação de vocês, tá? E vai estar liberado até as 23h59, lá na nossa sala Google. Então, estudem o que foi passado para vocês. Essa parte conceitual não vou estar cobrando na avaliação, tá? Eu vou estar cobrando o que foi passado no calendário lá pela coordenadora Valéria. E qualquer dúvida pode me chamar, tanto lá na nossa sala Google, quanto no nosso endereço eletrônico, ok? Fica aqui um grande abraço, muito obrigado novamente e todos tenham um bom dia. Um abraço, obrigado.